Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem piruá, que tal? Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Eu quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Oi, gente, hoje a gente está aqui para entrevistar o professor Guilherme Neri. E a gente vai começar perguntando um pouquinho sobre você. Professor, conta mais um pouco de você para a gente, sua história, como você chegou até aqui. Eu fiz graduação em comunicação social na faixa. Lá a gente fazia 2 anos de ciclo básico até escolher o que queria, né? O primeiro estágio que eu fiz foi em assessoria de imprensa. No segundo período da faculdade, já percebi que eu não queria ser jornalista. E aí eu escolhi publicidade e propaganda, né? E durante a faculdade, antes mesmo de me formar, eu entrei para trabalhar na publicidade da Editora Globo, que ficava aqui no Rio. Cheguei a ser contratado durante a faculdade ainda. E trabalhei bastante nessa área durante quase toda a faculdade. E aí, quando eu estava para me formar, eu saí de lá, não estava mais muito afim de ficar ali e tal. Aí eu fui para uma consultoria de marketing e franchising. Assim, nesse momento eu me formo e já tinha uma boa experiência em publicidade, já sabia que não era muito a minha vocação trabalhar no mercado publicitário. Então eu escolhi sair do mercado publicitário e investir numa outra coisa que naquele momento me parecia que era muito mais a ver com a minha personalidade, com a minha vontade, que era ser professor. Só que para isso eu tinha que fazer pós-graduação, né? Aí eu fui e fiz uma primeira pós-graduação em filosofia na PUC, depois eu emendei com um mestrado em comunicação na UFRJ, depois eu emendei com um doutorado em comunicação também na UFRJ. No semestre que eu fiz concurso para a UF, eu dava aula na Gama Filho também, sempre no curso de comunicação. E aí eu comecei a dar aula em 2001, então esse ano está fazendo aí 21 anos, né, que eu comecei a dar aula. Em 2005 eu passei para uma seleção de um contrato temporário na UF, no nosso curso, era um contrato de professor substituto, temporariamente. E antes do contrato acabar, apareceu um concurso na área que eu podia fazer, que era de publicidade, no próprio departamento, nesse departamento que eu tô. Aí, em 2006, eu virei professor efetivo da UF. E aí eu comecei a montar coisas de pesquisa também, fazer pesquisa na área da linguagem publicitária, das tendências da publicidade. E nessa hora de pesquisar a linguagem publicitária, eu resolvi fazer um novo mestrado na área da linguística. Eu queria estudar linguagem publicitária com o arcabouço da linguística. Paralelamente, eu entrei num grupo de pesquisa da Letras da UF de semiótica. Depois eu fiz um pós-doutorado também na linguística, na análise do discurso e tal, com um pouco de filosofia da linguagem. E eu criei um grupo de pesquisa aqui no nosso departamento, no nosso curso. Um grupo de pesquisa nosso se chama RSC, Retórica do Consumo, a sigla dele é REC, ele tem logomarca, um grupo de pesquisa que é bem de pesquisa de publicidade mesmo. E esse grupo, desde 2008, a gente vem acompanhando as tendências da publicidade. Eu dou aula hoje de filosofia e comunicação, que é uma matéria obrigatória para vocês e para jornalismo, que essa minha formação acadêmica toda foi sempre usando muita filosofia, né? Eu dou aula de redação publicitária do 5º período para vocês, que também é uma obrigatória, né? O meu grupo de pesquisa, em 2010, a gente começou a apresentar no Propesc, que é um evento de pesquisadores de publicidade do Brasil inteiro, organizado pela ABP2, Associação Brasileira de Pesquisadores de Publicidade. E desde 2015, eu estou na ABP2 como vice-presidente lá, e a presidente é a Clotilde Pérez, que é uma fodona lá de São Paulo, da USP, da PUC de São Paulo. Então é isso, assim, aí o nosso grupo de pesquisa, em 2014, a gente lançou um livro de um conceito que a gente vinha trabalhando desde 2011, pelo menos, e hoje a gente está conhecido no Brasil, assim, entre os professores, pesquisadores de vários cursos, como criadores desse conceito, que é de ciberpublicidade, que é a publicidade, como é que ela vem se transformando num contexto de uma sociedade hipertecnologizada, né? E é isso. Então, a gente vem trabalhando conceitualmente a publicidade e, sempre que possível, conversando com o povo do mercado. Então, a trajetória é mais ou menos essa, de uma maneira, assim, superficial, né? A gente escolheu esse artigo, que o nome, né, é A Pedagogia do Consumo, Estratégias da Marca Guaraná Antártica, porque é um artigo que tem muito a ver com a publicidade, então esse foi o nosso motivo principal de escolha. E agora, né, a gente vai começar com as perguntas sobre o artigo, e quem vai fazer a próxima pergunta, acho que é o Matheus. Boa tarde, professor. A nossa primeira pergunta é: por que você escolheu esse tema e qual foi a metodologia utilizada, né, para pesquisar sobre o tema?
Na verdade, vocês acabaram escolhendo, meio que assim, ao acaso, um texto do início do nosso grupo de pesquisa, e é um texto que foi coletivo, né? Ele foi publicado naquele momento, eram os pesquisadores do REC. A gente queria começar a publicar coisas nos congressos de pesquisadores de publicidade, de comunicação e de consumo, né? E aí esse foi um dos primeiros textos, talvez tenha sido o primeiro, eu acho. A motivação foi um pouco a seguinte: uma aluna que eu tive na graduação lá na Estácio, que tinha acabado de entrar no REC, e a Tayane, essa ex-aluna da Estácio, tinha entrado no mestrado em comunicação na UF, para pesquisar as tendências da publicidade. E um dos objetos principais da Tayane era o Guaraná Antártica. Naquele momento, nas conversas que a gente ia tendo, a gente foi percebendo que a gente podia entender um pouco da publicidade atual, mas para entender a publicidade naquele momento que era atual, a gente precisava recuar um pouquinho e dar uma olhada em como é que a publicidade veio numa história mais ou menos recente, dos últimos 100 anos. Por quê? Porque é sempre uma coisa recomendável. Você quer entender melhor a força de alguma coisa que você está estudando hoje? Por que você não dá uma olhada em como é que ela era há 100 anos atrás, como é que ela era há 50 anos atrás e como é que ela está sendo hoje? Essa foi um pouco a motivação da gente. E você perguntou da metodologia. Eu posso te dizer que o que a gente fez foi basicamente assim. A gente, a partir de um tema que interessou para a gente e de um estudo de caso, a gente foi fazer uma revisão de literatura, de uma literatura que a gente considerava importante para entender o fenômeno da comunicação mercadológica da marca Guaraná Antártica. Então, a gente precisava escolher uma fundamentação teórica e estudo de caso, que a gente elegeu mesmo o Guaraná Antártica para pensar os 3 momentos dele, né? Na década de 20, na década de 90 e nos anos 2000, em que a coisa vai se transformando cada vez mais acelerado. Metodologicamente, eu acho que eu posso dizer que foi isso. A próxima pergunta é mais uma pergunta meio direta. Eu queria saber o que é, de fato, a pedagogia do consumo. A ideia da gente naquele momento era pensar o seguinte: a gente quis pensar a publicidade como uma espécie de maneira institucionalizada na nossa sociedade de produzir sociabilidade. E a maneira da publicidade de produzir sociabilidade é uma maneira que ela acaba meio que querendo ensinar para os consumidores como eles devem lidar com a vida do consumo. Então, nesse sentido, pedagogia. A gente entende que a publicidade, ela não só vende produtos e serviços, mas ela também ensina para a gente certos parâmetros de como a gente deve se comportar numa sociedade de consumo. Entendi. É porque quando a gente fala de pedagogia, a gente sabe que as pedagogias têm várias e cada uma parece que é muito diferente, mas ao mesmo tempo muito igual. Então, dá embola um pouco isso na cabeça, né? E quando você fala do consumidor, já esclarece completamente que a forma de pensar da pedagogia da publicidade, né? É uma pedagogia que ela não tem nada de pedagogia de escola, né? Ela é outra coisa. É como você aprende a viver na sociedade em que você já está mergulhado. Então, é como você aprende sem ter nenhuma lição nenhuma aula formal, mas como você aprende os valores da cultura onde você está vivendo. Oi, professor. Então, eu queria fazer uma pergunta mais específica no artigo e relacionada com o posicionamento da marca atualmente. Tá. No segundo tópico do artigo, em que você aborda o primeiro momento da publicidade, ao analisar o primeiro anúncio da propaganda, é dito que a perspectiva burguesa é evidente na figura da garota-propaganda, ou seja, é mais distante da maioria do parte dos brasileiros naquela época e agora. Mas quando nós observamos o posicionamento da marca agora, eles têm um posicionamento muito mais popular, voltado para classes mais populares, bem diferente do que era naquela época. Você acredita que essa mudança na imagem, ela possa ter relação com a alteração na publicidade, que ela começou a tentar criar um vínculo da marca com o consumidor? Eduardo, acho que sim. Na verdade, o que acontece? Eu vou arriscar aqui uma coisa que eu nunca conversei com nenhum pesquisador, colega, amigo, nem nada, não. Me passou isso na cabeça agora pela tua pergunta. Publicidade, cara, ela não promove as mudanças da cabeça dela. Ela percebe certas transformações e certas resistências na sociedade. Ela percebe, ela monitora o tempo todo. Cada pequeno movimento do consumidor hoje em dia é muito monitorado. E aí, o que acontece? Ela não pode, e não quer, de jeito nenhum, desagradar, ofender esses consumidores. Ela pode até fazer isso em alguns momentos, mas por falta de noção. E é inegável também que a gente passou nos últimos anos por um período de uma valorização do povo brasileiro como aquele que deveria consumir um pouco mais. Então, eu acho que a gente tem uma nova configuração social, novas relações sociais, novas exigências, tanto dos cidadãos, por um lado, quanto dos consumidores, por outro lado. Então, assim, eu acho
que essa mudança do Guaraná Antártica tem a ver com novas exigências da sociedade brasileira, um mercado consumidor que de fato tinha se expandido. A própria estética da sociedade de consumo, ela hoje também demanda um pouco mais de informalidade, né? E isso, inclusive, para você poder anexar novas classes de consumidores, você tem que mudar também a maneira como você se comunica. Então, antes, fazia sentido colocar uma senhora da alta sociedade bebendo Guaraná Antártica, porque ela era o público que consumia. Hoje em dia, muita gente pode comprar um Guaraná Antártica e consumir. Então, você, de fato, precisa popularizar um pouco mais a sua estratégia de comunicar mercadologicamente, né? Acho que é mais ou menos por aí, Eduarda. Não sei se te respondi. Então, seguindo para a nossa próxima pergunta, é sobre a terceira fase que é abordada no artigo, que fala da publicidade que utiliza a questão das experiências com o público. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, trazendo para a nossa atualidade, a gente queria saber se as atrações dos patrocinadores do Rock in Rio seriam um exemplo disso? Quando uma marca coloca uma tirolesa, interações como forma de atração que rolam no festival, sabe? Perfeito, eu acredito que é por aí mesmo. E aí, você estetiza a relação de uma marca com o consumidor oferecendo hoje muitas experiências. O ideal para uma marca não é apenas oferecer para o consumidor uma experiência da marca. O foda mesmo da marca é quando ela oferece uma experiência de marca que se transforma para o consumidor numa experiência de vida. Porque aí essa experiência com a marca se torna inesquecível para esse consumidor, que é o caso da última fase do Guaraná Antártica que a gente analisou do jogo. O jogo, ele envolveu mais de 70 mil jogadores, que era um jogo, ele é pervasivo, ele era jogado online e offline ao mesmo tempo, fazendo coisas online e offline. Tudo isso junto fazia parte do roteiro do jogo, que ia sendo construído enquanto eles jogavam. Esses consumidores, no final desse jogo, que durou semanas, tem relatos deles, falando o seguinte: foi uma etapa da nossa vida, foi uma experiência de vida inesquecível. Isso não é só uma experiência de marca, mas é quando a experiência de marca se torna experiência de vida. Quando isso é promovido por uma marca, isso é muito forte. Então, nós sabemos que tem uma mudança no contexto social e também mercadológico de 2010 para 2022. Então, visto isso, eu gostaria de saber quais estratégias seriam consideradas obsoletas atualmente e quais estratégias poderiam ser usadas atualmente, que não foram usadas antigamente, e quais estratégias deveriam ser mantidas. Eu não sei se eu vou conseguir te dar uma resposta que eu imagino que você queira, por causa do seguinte: as estratégias são muito genéricas e elas não mudaram ao longo da história da publicidade. O que a gente pensa que mudou são as táticas. O que seria a estratégia da publicidade que nunca muda? Ela quer fazer o anunciante ser conhecido, ela quer estimular a venda daquele produto ou serviço mais, fazer com que as marcas que são os seus anunciantes ganhem dos concorrentes. Isso tudo são estratégias que há 100 anos atrás, há 50 anos atrás ou hoje, são as mesmas estratégias. O que a gente chama de táticas diferentes? São as maneiras de você conseguir cumprir as estratégias. Então, por exemplo, como é que você faz hoje para a sua marca ficar mais conhecida? Como é que seriam as táticas, por exemplo, que eu acho que não funcionam mais e que muitos ainda insistem, mas que eu acho que não funcionam mais e em vários sentidos. Não funcionam mais comercialmente e não funcionam mais também para a imagem da marca. Fazer uma publicidade que não escutou o consumidor antes. Fazer uma publicidade, por exemplo, que não para pensar 2 segundos antes de publicar alguma coisa que ofenda alguém, sabe? Que ofenda as mulheres, que ofenda os negros, que ofenda a comunidade LGBTQIA+. Esse é o tipo de estratégia ou tática, vamos ficar assim, que não funciona mais e que algumas marcas ainda insistem em fazer isso. Algumas dessas marcas que insistem em fazer, elas insistem em fazer porque elas não se atualizaram com relação ao novo imaginário da sociedade que a gente vive, né? Mas também existem marcas que sabem que não deveriam fazer isso, que têm toda a condição de fazer diferente, mas continuam fazendo como antes, para gerar burburinho, para gerar fale mal, mas fale de mim, e fazem isso de maneira provocativa, porque aí vai ter um monte de gente falando mal daquela marca e aquela marca ganha visibilidade, né? Então essa é uma estratégia que eu diria que não funciona mais. Uma estratégia que talvez funcionasse mais, eu diria que é você monitorar o clima da opinião pública, é você monitorar o que as pessoas pensam e estão dizendo. E isso, a melhor maneira de fazer isso é sempre monitorar redes sociais, não de certos consumidores, mas dos consumidores mais variados, né? Para não ofender esse consumidor. E você tinha perguntado também uma coisa do tipo, qual uma estratégia que já é tradicional, mas que poderia continuar, que seria legal se continuasse, né? Por exemplo, para aquelas marcas que já escutam o consumidor há muitos anos, se manter fazendo isso.
Agora, por exemplo, aquela publicidade que ela só quer te vender coisas, te empurrar coisas, falar com o consumidor de uma maneira tão leve que o consumidor não se sinta pressionado a consumir. E aí você tem estratégias como storytelling, né? A galera criando para as marcas uma história emocional, não sei o quê, criando, por exemplo, uma websérie da cerveja antártica, como aquela série no Gogó. Mas, enfim, que aí a publicidade ela vai encontrando novas maneiras de falar com o consumidor sem ofender o consumidor. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei se eu conseguiria muito desenvolver mais isso não, Arthur. Bom, boa noite. Eu vou falar agora as considerações finais, que realmente foi um momento muito enriquecedor pra gente, de bastante aprendizado, bastante ideia, né, que a gente pôde pensar, abrir a nossa cabeça para certas coisas que a gente nunca tinha parado para pensar. Agradecemos bastante pelo seu tempo. Imagina. E é mais isso mesmo. Muito obrigado mesmo pelo tempo e pelo cuidado em passar conhecimento pra gente. Imagina. Obrigado a vocês demais pelo convite. Estou acostumado a fazer essa conversa com essa turma do Pablo já há vários semestres e é sempre muito legal. Eu que agradeço.